Bom dia, alunos do segundo ano C. A nossa aula de hoje é de literatura. A gente vai entrar num conteúdo novo, que é o realismo e o naturalismo, especificamente no Brasil. Os autores, como foi que começou o movimento aqui no nosso país. Aí a matéria está no capítulo 2, da página 211 do livro de vocês vão poder acompanhar também depois em casa, certo? O realismo e naturalismo no Brasil, Machado de Assis e Aloysio Azevedo, são os dois autores que o livro traz. Machado de Assis como representante do realismo e Aloysio Azevedo como representante do naturalismo. Tiveram outros, porém o destaque será dado a esses dois. Os autores realistas, gente, rejeitaram a idealização feita nas narrativas românticas, mas de certo modo conservaram alguns traços do romance romântico, um gênero novo, fez muito popular, fez muito sucesso, então eles conservaram, certo? Como a descrição da vida social e a análise psicológica das personagens. Assim, com base na razão, na objetividade, na observação dos fatos e do comportamento humano, o realismo brasileiro aprofundou de modo singular, de modo único nos romances, a descrição do ambiente, dos costumes urbanos e regionais e análise do caráter do ser humano e dos conflitos psicológicos. O homem inserido no seu meio social, em todas as áreas, em todos os campos. O naturalismo se distingue do realismo, naturalismo, lembrando que não é uma escola literária propriamente dita, e sim uma corrente dentro do realismo. Ele se distingue do realismo por se aproximar mais estritamente das teorias da evolução, do evolucionismo de Darwin. A ciência, na época, começava a dar grandes passos, e aí os autores, né, se basearam também nesse campo, nessa área da ciência. Também no positivismo de Comte, no determinismo de Taine, procurando explicar, gente, as condutas humanas como resultado não somente do meio social em que as pessoas vivem, mas também envolvendo fatores biológicos. Assim, para os naturalistas, né, naturalismo, natureza e realismo, realidade, elementos como a hereditariedade, o meio social, eram fatores condicionantes das atitudes e do destino dos seus personagens. No Brasil, o realismo, gente, o naturalismo tiveram repercussão mais ou menos entre 1870 e 1900. Final do século XIX, comecinho, né, adentrando o século XX. Por influência direta de escritores franceses, lá da Europa, como Émile Zola, grande naturalista francês, fundador do naturalismo na França, e do escritor português Eça de Queiroz, que foi a grande influência, por exemplo, do nosso Machado de Assis, que é um escritor realista e é considerado o maior autor da literatura brasileira de todos os tempos, certo? As obras que marcam o início dessas tendências estéticas no Brasil são, respectivamente, Realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, publicado em 1880, inaugurou o realismo no Brasil, e O Mulato, de 1881, do Aloysio Azevedo, marcou o início do chamado naturalismo no Brasil. Embora a obra mais importante da Aloysio Azevedo seja O Cortiço, certo? Destacam-se também outros autores, gente, como Raul Pompeia, com seu livro Ateneu, né? No naturalismo, né? Inglês de Souza, com seu livro Missionário, Adolfo Caminha, com O Bom Crioulo, e outros autores, alguns deles até cearenses, né? Que estão aqui, que eu citei, certo? O realismo em todos os tempos. O realismo não começou na literatura com esse movimento, lógico, né? A sociedade sempre foi descrita dentro da literatura, né? A representação do que se observa no mundo real, coisas, pessoas, sentimentos, é um procedimento que se verifica na literatura em diversos períodos da história, em diferentes lugares do mundo. Esse tipo de realismo, portanto, sempre existiu, diferentemente daquele que é considerado um movimento cultural e literário. Esse se distingue por ter se manifestado nas literaturas europeias e americanas, na segunda metade do século XIX, como uma oposição
ao movimento anterior, que foi o romantismo. Mas a realidade, lógico que sempre esteve presente. O ser humano no seu meio social, cultural, na sua época, né, no seu tempo. Isso sempre foi objeto da literatura. Porém, um movimento literário específico, em oposição ao movimento anterior, que foi o romantismo, muito idealizado, muito subjetivo, realmente começou no século XIX com este realismo, que não foi só na literatura, mas como também em todas as artes, pintura, dança, escultura, em todas as artes, certo? Então, até o próximo vídeo, a nossa próxima aula, até mais.